Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estamos falando ao vivo aqui da Prefeitura de Curitiba e hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos que têm criança em casa, é lógico, né? Porque estamos no período de férias de inverno da criançada, principalmente nas escolas municipais. Então vamos dar dicas aqui do que fazer, os cuidados que devem ser tomados pelas mães, pelos pais, quando a criançada está em casa, ou quando a criançada está na rua, num parque, fazendo suas brincadeiras. São várias entrevistas hoje, vai ser uma live um pouco mais comprida, mas muito instrutiva para você. Você vai aprender muito nessa live de hoje. E é claro, eu vou começar por essa live de hoje falando de segurança. Segurança para a criançada, a segurança das crianças que ficam em casa nessas férias, não tem muita opção do que fazer. Apesar que Curitiba dá um leque de opções para a garotada fazer nessas férias, mas hoje eu vou dar algumas dicas de segurança para aquela criança que fica em casa com a mãe trabalha em casa e eles estão lá junto com os seus pais. Vem cá, Nelson, conversar com o Nelson Ribeiro, que ele é coordenador da Defesa Civil de Curitiba, é inspetor da Guarda Municipal há quase 30 anos, sabe tudo de segurança, então a gente vai falar um pouquinho com o Nelson para ele dar algumas dicas para vocês de como cuidar da criançada em casa. É claro, você tem algum tipo de pergunta, manda para cá, o Nelson vai responder. Nelson, seja muito bem-vindo com a gente aqui. Primeiro vamos começar. Qual o principal cuidado que os pais devem ter dentro de casa com aquela criança que está lá meio ociosa, vendo televisão, mexendo no celular, a mãe está cozinhando ali em casa, ali aquele panela quente no forno. Quais são os principais cuidados que ela deve ter? Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigado, Henrique. Bom, um dado bastante importante é que nesse período de férias, segundo a Organização Mundial da Saúde, aumenta o índice de acidentes envolvendo crianças dentro das residências em torno de 25%. Por quê? Porque eles, dentro das casas, é importante que os pais tenham alguns cuidados. Porque a criança está em férias, ela também tem aquela energia toda como tem no período de aula, ela quer brincar, ela quer descobrir outras coisas dentro de casa que talvez no período de férias tenham interesse, e é um momento que os pais têm que ter o maior cuidado possível. Por exemplo, cozinha. A criança adora ir para uma cozinha, mexer nas panelas. A mãe está cozinhando lá, conversar. Ficar ao lado. Então, o ideal é que a criança não permaneça nessa área. Tem algumas dicas até que nós damos, que as pessoas podem colocar os portãozinhos, né? Um tipo de um portão. Aquele que é para prender cachorro, o cachorro não sair. Para impedir que a criança adentre a cozinha mesmo, né? Se caso a criança não é devidamente orientada para não ficar e obedece os pais. Porque dentro da cozinha nós temos as panelas, tem a cozinha, eles estão cozinhando alguns alimentos, ou mesmo água fervente, e a criança, por curiosidade, pode puxar um cabo daquele de panela e vir a se queimar. Se a gente for ver, há um grande índice de queimaduras também nesse período de férias, queimaduras provenientes de água quente, óleo fervente, que a criança teve naquele momento na cozinha. A gente conhece inúmeros casos de crianças que infelizmente acabam se acidentando, né? Exatamente. Então, está cozinhando, evita a criança entrar. Agora, caso a criança transite por ali, se assim os pais acham por bem, com devido cuidado, faça tudo aquilo nas bocas do fundo do fogão, né? Coloca mais próximo da parede. Então, os cabos das panelas estão virados para dentro do fogão também, evitando que a criança puxe aquela panela e venha a ser queimada pelo óleo ou pela água fervente, né? Infelizmente, antes de a gente tratar de outro assunto, caso isso aconteça, existem algumas dicas quando a criança se queima, quando acontece alguma queimadura, que é pôr a criança imediatamente embaixo da água corrente, né? Exatamente. Então, vou colocar a criança em água corrente, não, na água fria do banheiro, né? Colocar na água fria, coloca e procura já o atendimento médico de imediato, né? Liga para o SAMU, para o CIAT, para que ele possa vir atender essa criança e seja medicada, né? Porque pode ter queimaduras de primeiro até terceiro grau numa situação dessa. Então, é muito complicado. E também no fogão nós temos hoje, principalmente nesse período, que é um período de frio, um período de inverno, muitas pessoas usam os aquecedores elétricos, aquecedores a óleo, ou mesmo algumas casas têm um fogão a lenha, né? Tem muita casa que tem um fogão a lenha. E a hora a criança vai querer brincar e pode encostar num aquecedor desse, no fogão. Então, esses locais têm que estar obstruídos do acesso da criança. A criança não pode chegar próximo desses locais para evitar queimadura também. Antes da gente sair da cozinha, tem que tomar cuidado com faca, com garfo.
com todos esses detalhes também, que são, a princípio, coisas que não trazem muito perigo, mas trazem sim, né? Com certeza. Nós orientamos que os pais coloquem garfos e facas, esses utensílios onde pode causar um acidente para crianças, na gaveta mais alta da pia, ou mesmo se a criança tem acesso, aquela gaveta ser travada, que a criança não possa puxar e ter acesso àquele material. E principalmente, Henrique, naquele segundo que o pai e a mãe se distraem, é naquele segundo que ocorre o acidente. Então, toda atenção é necessária. Onde a criança estiver, você tem que estar olhando, tem que estar cuidando, não se distrair. É no momento de distração que acontece o acidente. Entendi. Bom, mas a criançada às vezes sai de casa, vai para o jardim, empina pipa. Empinar pipa não pode perto de fio elétrico. Exatamente. Tem que dar essa dica para todo mundo relembrar essa dica sempre, né? É uma brincadeira assim que as crianças, hoje a gente vê muitas crianças empinando pipa, mas tem que evitar perto de fiação elétrica, porque ele vai conduzir o choque elétrico, vai afetar a criança, né? E ali são milhares de volts que vão atingir, é morte na certa, né? Já teve casos, inclusive, que foram atendidos. E também evitar, ter um cuidado, a criança às vezes quer brincar na rua. Um dos grandes fatores de acidentes, inclusive que leva a criança a óbito, são os acidentes envolvendo carro, acidentes de trânsito. Não só o atropelamento, mas também com os pais vão fazer uma viagem, não coloca a criança na cadeira devida, no local respectivo, e isso pode causar um acidente. Então, tem que ter esse cuidado também com relação à pipa, no local. O ideal é levar para um parque aberto a criança, né? Hoje Curitiba tem tantos parques tão bonitos que estão para serem utilizados. Então pega a criança, vai levar num parque lá, solta a pipa no local seguro, adequado. Outra coisa, evitar da criança na pipa usar o tal do cerol, é proibido e isso causa vários acidentes. Explica, tem muita gente que não sabe o que é o cerol, explica pra gente. Então, a cerol você pega aquele fio da pipa e coloca, então geralmente o pessoal moe cacos de vidro com cola e coloca no fio ali que segura. Então, eles servem para cortar a pipa do outro, né? Sempre fazem isso. Mas teve acidentes já de motociclistas que foram até sofreram lesões mortais no pescoço, ou mesmo a criança, o fio se enrolou no pescoço da criança. Então não se pode usar o tal do cerol na pipa. É proibido, por lei, inclusive. Então você que quiser fazer alguma pergunta para o Nelson, manda o seu recado aqui que a gente já responde. Nelson, eu vou voltar aos acidentes de trânsito. Tem muita criança que está brincando no bairro, ali no jardim de sua casa, no fundo de suas casas, e o portão aberto, sai correndo e é atropelado. Sim. Portão sempre fechado, né, Nelson? Portão sempre fechado. Até para a segurança da criança. Né? Para a segurança, até que ninguém invada a sua casa, né? Existe o risco também de a própria criança estar lá brincando e alguém invadir, e quando você vê, a criança foi embora com alguém, né? Alguém levou a criança. Então, portão sempre fechado, evitando também que a criança saia. E quando vai sair com a criança na rua, para um passeio, é sempre segurar a criança, e não é pela mão que segura no pulso da criança. Principalmente criança pequena, segura no pulso. Para atravessar a rua, principalmente. Para atravessar a rua, a mão é perigoso de escapar. Você segura a criança pelo pulso. Então, e de preferência a criança tem que estar para o lado da calçada, nunca para o lado da rua, sempre para o lado da calçada. Então, quer dizer, algumas medidas simples, né, que a gente pode dizer, podem evitar acidentes que podem ter sequelas para a vida toda. Exatamente. Né? Então, esses cuidados simples fazem com que você tenha uma vida tranquila com a sua família, vendo seu filho crescer com toda a felicidade possível. Então, vamos voltar a um assunto, Nelson. Está num parque, está em casa, saiu, teve um acidente, a criança acabou caindo, quebrando o braço, quebrando a perna, liga para o SAMU, né? Isso, liga para o SAMU, então ele está pronto para esse atendimento, rapidamente vai até o local. Procura não movimentar a criança, vou levar no meu carro, tá? Porque aquilo pode agravar também aquela luxação, ou aquela torção, ou mesmo a fratura que ele teve. Então, imobiliza, deixa ali quietinho, conversa com a criança e pede para alguém chamar já o SEAT, o SAMU, para fazer esse atendimento. Geralmente o trauma, o SEAT também vem atender, né? Porque qualquer uma das viaturas, a mais perto, vai ser acionada. Bom, a gente está no inverno, mas está um clima quente, está calor. Sim. E a criançada quer entrar no lago do parque, quer entrar nas cavas, isso também é muito perigoso, né? Não dá para deixar. Exatamente. Geralmente nos períodos mais quentes,
por incrível que pareça, agora na cidade de Curitiba está quente, as crianças querem se refrescar, ir para um parque, ir para uma piscina. Existem clubes, né, que têm esse tipo de trabalho. É o momento que os pais não podem se desviar. A criança está lá no parque ou está numa piscina, o pai tem que estar cuidando. E observar também o limite. Qual que é a altura de água que tem aquela piscina, a profundidade da piscina, né? Então, colocar a criança no local adequado, seguro, e de preferência com a criança pequena, né, as banhinhas de braço, a banhinha de corpo, para que não haja nenhum inconveniente. E sempre a atenção em cima dessa criança. Mas tem um detalhe muito importante que são as cavas, né? Principalmente na região mais afastada, nos bairros mais afastados do centro da cidade, que existem essas cavas. Isso é muito perigoso, né? É perigoso. Inclusive é proibido nadar nesses locais. Esses locais, não só criança como adultos, nós tivemos várias situações em várias partes do nosso estado já de pessoas que perderam a vida nessas cavas, porque as cavas são águas barrentas, nós não sabemos o que tem no fundo, às vezes tem galho, às vezes tem resto de material, às vezes tem várias coisas que podem prender a pessoa, e a pessoa, mesmo sabendo nadar, ela pode sofrer um acidente. Então, em hipótese alguma, deve permitir que crianças se utilizem de cavas, em hipótese alguma, né? E sempre, um cuidado muito especial agora, a criança, eu vou na casa do meu amiguinho e tal, pai, mãe, peça, ou o pai e a mãe leva, ou peça para algum adulto responsável levar essa criança até essa casa, se for permitido, ver onde é que fica, conhecer essas pessoas, para onde vão ficar, onde vai ficar. Só um pouquinho, Nelson, nós tivemos um probleminha aqui. Desculpa aí, pessoal, que desenroscou o nosso microfone do Nelson aqui, então vamos pôr de volta. Mas tudo bem, Nelson, vamos lá, de volta. Então, como eu estava falando, a criança vai, quero visitar um amiguinho, agora na época de férias, quer visitar um amiguinho. Então, procura alguém, um adulto responsável, levar essa criança, ver onde é que ela está indo, conhecer essas pessoas, né? Porque já houve casos, por exemplo, que a criança vou na casa do amiguinho, então pode ir. Vai sozinho sumiu, né? E sumiu, ninguém mais viu essa criança. Então tem que ter alguém, um adulto sempre cuidando, pegar o telefone, você pode me dar o número do seu telefone, se eu precisar ligar, se eu precisar chamar meu filho. Ter esse cuidado também, né? Não pode desviar da criança em nenhum momento. Bom, Nelson, para a gente encerrar aqui com você, vamos passar os números, caso alguém tenha algum problema. Número do SAMU, da Defesa Civil, da própria Guarda Municipal, como é que faz para entrar em contato com eles? Sim, então nós temos, por exemplo, hoje nós temos o telefone da Defesa Civil, telefone 199, fica à disposição 24 horas por dia. Também pode ser acionada a Guarda Municipal através do 153, né? Agora, acidentes mesmo, traumas ou acidentes com crianças, você pode ligar direto para o Corpo de Bombeiro, 193, né? Ou o 92, o SAMU, pode ser ligado direto para esse atendimento. Nelson, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, e a Defesa Civil está à disposição de todos. E nós também, aqui precisando, a gente está à disposição de vocês. Eu vou passar para vocês agora um VTzinho muito legal sobre o robô Adam, que está fazendo um sucesso no mundo todo. E daqui a pouquinho eu vou conversar com a Vanessa de Assis, ela é professora da Rede Municipal de Ensino, vai nos dar algumas dicas de brincadeiras e também falar da importância que essas férias têm para a garotada. A gente já volta. Eu sou o Juliano Santos, eu sou o criador do Adam Robô. E você agora pode participar junto conosco da Copa do Mundo da Tecnologia e Inovação, visto que nós somos representantes brasileiros nessa Copa do Mundo chamada Image Cup, que ocorrerá agora nos Estados Unidos do dia 20 a 27 de julho. E você pode participar, é só retweetar hashtags Adam e Image Cup. Deixe o seu voto para o Adam Robô ser campeão junto conosco. Legal, estamos de volta então, vocês viram aí o robô Adam, muito legal esse robô Adam, inclusive está lá na Imagine Cup, lá nos Estados Unidos, competindo, quem sabe vai trazer mais um prêmio para Curitiba. E já que estamos falando de professor, de robô, de tudo, Vanessa, seja muito bem-vinda. A Vanessa de Assis, ela é professora da Rede Municipal de Ensino e vai nos dar algumas dicas também de brincadeiras para a criançada, mas falar, claro, começando com a importância das férias para a criançada. Muitas pessoas, para que férias? Mas é importante para a criançada ter essa parada no meio do ano também, né? É verdade. Na verdade, todas as pessoas
que estão num processo de trabalho muito intenso ou de estudos, é importante que a gente pare um pouquinho, que a gente descanse o nosso corpo, a nossa mente, para que então a gente comece um novo ciclo. E com as crianças não é diferente. Então elas têm ali um semestre inteiro de aprofundamento teórico, de assuntos relacionados a qualquer tipo de estudo, as nossas grandes áreas. E aí dentro dessas propostas de trabalho existe também o planejamento de um período em que a gente descansa. Por que a gente faz isso? Porque a criança precisa ter um tempo de descanso para que ela consiga assimilar todo o conhecimento que ela teve daquele período. Certo. Até o momento que ela consegue se guardar um pouquinho, começar a pensar sobre as coisas que elas fizeram anteriormente, e aí então ela consegue guardar aquilo na memória. Quando ela faz isso, ela consegue resguardar, mas em outros momentos ela consegue então pegar esse conhecimento e utilizar em outras áreas. Entendi. É nesse momento que aparecem as brincadeiras, porque na escola a gente tem um processo bastante lúdico, a gente brinca muito para aprender, mas nas férias eles utilizam essas brincadeiras que até então eram para aprender, de uma forma simplesmente para você brincar, para você passar o tempo, né? Um momento de lazer. Essa que é a proposta então das brincadeiras dentro do período das férias escolares para os nossos estudantes. Entendi. Bom, e como planejar essas brincadeiras? Tem todo um processo, né? Não dá para vai jogar bola no meio da rua, não pode mais isso, infelizmente, né? Não, na verdade, assim, quando a gente pensa ali que os pais ou os responsáveis por aquela criança, às vezes os avós, às vezes os tios, enfim, quem estiver com aquela criança naquele período de férias, eles precisam ter um planejamento. Porque sem planejamento as coisas podem ficar sem graça. E as crianças podem não ter tantas oportunidades quanto deveriam. Então, nesse processo, a gente pede que se tomem tempo para algumas situações. A primeira delas é perguntar para a criança o que ela quer fazer. Porque a partir do conhecimento que ela já tem, e ela tem um repertório de brincadeiras muito grandes, inclusive dentro da própria escola que oportuniza esse repertório para as crianças, ela pode então trazer algumas brincadeiras do seu cotidiano para outros espaços. E é aí que a gente consegue ver a significação de alguns conteúdos, de algumas aprendizagens que elas têm lá naquele período de escola, mas que transportam esse conhecimento para outros espaços. E é essa a proposta que nós temos mesmo na escola, que ela possa utilizar o seu conhecimento em outros ambientes, que esse conhecimento se torne significativo para ela. Quer dizer, vai num parque, viu uma planta que aprendeu na escola, viu uma árvore que aprendeu na escola, já mostra, já explica para a criançada, né? E a criança tem um mundo fantasioso bem diferente, infelizmente, do nosso. E às vezes com um objeto simples, como uma planta, ele consegue fazer uma história absurda. Entendi. E de repente, por exemplo, né, só um exemplo, quando a gente pega uma planta, a gente pode inclusive fazer um teatro sobre essa planta. Né? E aí a criança vai poder trazer brincadeiras dentro da aula de educação física que ela teve, ou dentro da aula de português, ou dentro da aula de ciências, e esses conhecimentos vão se aliar para fazer uma nova oportunidade de brincar. E a criança tem muita facilidade de fazer isso, ela faz isso com muita frequência. Dá para brincar até com a matemática, que muita gente não gosta, né? Olha, mas a matemática é boa também. É boa, claro. Eles adoram brincar com matemática. Além de fazer essa pergunta para o filho do que fazer durante o seu período de férias, os pais precisam saber quem que vai acompanhar essas crianças. Muito importante. Com quem que as crianças vão se divertir. Né? Porque esse período de socialização que a criança tem fora da escola é tão significativo quando ela está dentro da escola. Então, quando ele consegue ali unir propostas de brincadeiras com vizinhos, com primos, com parentes, às vezes com o padrinho, com a madrinha, que não estão no dia a dia, que estão só no fim de semana, são oportunidades que não se podem perder. A gente sabe que os pais às vezes estão trabalhando, que eles não têm esse tempo de parar para ficar uma semana inteira, 2 semanas com a criança, mas se de repente eles conseguirem se organizar para pelo menos no final do dia, quando eles estiverem com os seus filhos, para organizarem brincadeiras juntos, isso é muito saudável para a vida familiar. Entendi. Né? Além também da possibilidade da gente organizar os materiais e os espaços que essas crianças têm. Por exemplo, eu posso visitar um parque, eu posso visitar de repente uma praça perto da minha casa, eu posso brincar no gramado, se tiver a oportunidade de brincar no gramado dentro de casa, às vezes eu posso brincar dentro de uma sala, por exemplo, ou então eu posso brincar no pátio, enfim, tem várias oportunidades. Além das oportunidades desses espaços, a gente precisa também pensar em que materiais nós temos disponíveis. Eu não posso oferecer de repente uma proposta de brincadeira que eu não tenho esse material. Sim. E se eu não tenho, o que eu tenho que fazer para conseguir? De repente é uma brincadeira que precisa de um material específico, mas eu não consigo comprá-lo. Eu
posso produzir? E de repente até a própria produção desse material pode ser uma brincadeira. Já vira brincadeira de tudo, fica né? gostoso. Entendi. Bom, falando dessa companhia nas férias, eu sempre deixo a minha com a avó, que não tem problema nenhum. Eu acho que todo mundo devia fazer igual. Mas vamos apresentar, então, algum desses brinquedos que a gente pode montar com a criançada nesse período de férias. Vamos lá, o que você trouxe pra gente aí? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para a gente perceber quais são as nossas possibilidades que nós temos hoje. Eu trouxe aqui, é só um exemplo, mas existem bilhões de oportunidades de se produzir materiais para brincar. Esse aqui é o nosso foguetinho. Mostra lá pro pessoal. Olha só. Ele é feito com jornal e fitilho. Só. A gente faz lá, né, uma bolinha de jornal ou amassa o jornal, envolve com uma fita adesiva, coloca os fitilhos e ele vai funcionar como um foguetinho. Ou ele pode brincar também, de repente, de jogar um pro outro. Enfim, aí a criança vai. As meninas podem brincar de ser ginasta, podem fazer o que quiser. E os meninos também, se de repente quiser. Sim. Né? Nós temos outras oportunidades também. Aqui, ó. Nós temos um balangandã. A gente usa muito dentro da ginástica na aula de educação física. Mas é também feita de jornal e TNT. Né? Uma bolinha de jornal, TNT, com várias tiras e uma cordinha na ponta. E fica girando. Né? Então são oportunidades de trabalho também. E é muito simples de fazer tudo isso, né? Na verdade... Muito fácil, a criança pode mesmo fazer. Dentro da escola, a gente promove muitas atividades de produção de material. Então, as crianças já sabem muita coisa. Às vezes, nós pais que não sabemos. Não sabemos nada. Mas elas sabem. Então, por isso que é importante perguntar para elas o que elas sabem, o que elas querem brincar. Mas mesmo que a criança não saiba, é fácil achar oportunidades para construir um material. Nós temos ali na internet um mundo enorme de produção de brinquedos. Então, um simples pesquisa consegue achar ali mais de 100 brinquedos para produzir. Hoje, na prefeitura, nós temos um portal da educação física. Dentro desse portal da educação física, nós temos a disponibilidade de pegar vários arquivos com produção de material. Né? Mas ali, isso é só um dos exemplos. Nós temos bilhões de portais por aí que fazem a promoção de produção de materiais para brincar. O importante, Vanessa, você falou da internet, mas é tirar um pouco a criançada do computador, da internet, do videogame, e fazer ser criança mesmo, né? Exato. Eu acho que hoje em dia nós temos esse desafio de fazer com que as tecnologias sejam utilizadas para o bem. Não é ruim brincar com o videogame. O problema é quando isso se estende muito e a gente deixa de brincar com outras possibilidades. Ou às vezes a gente deixa de socializar com o meu colega que está do meu lado, para de repente eu ficar lá uma tarde inteira ou uma noite inteira para brincar no videogame. Então pode brincar, mas a gente pode fazer outras coisas também, além do brincar com o videogame. E aí que existem as possibilidades de práticas corporais dentro e fora de casa. Né? Então estou pensando aqui numa possibilidade de trabalho fora de casa. Eu posso, de repente, visitar um parente que há muito tempo eu não vejo. Eu posso visitar amigos. Se, de repente, a criança saiu de uma escola e foi para outra e há muito tempo não vê um colega, é interessante de a gente visitar esse colega que há muito tempo não se vê. Né? Existe também uma proposta de fazer um tour pela cidade. Nós temos espaços lindos aqui. Nós temos 26 parques onde a gente pode, de repente, fazer uma proposta ecológica, né? De fazer um piquenique.
Bom, pessoal, desculpa aí, deu um probleminha no microfone, mas a gente já está de volta para conversar com a Vanessa de Assis, que ela é professora da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. A gente estava falando das brincadeiras. Bom, tem brincadeira para criança de 0, de 2, de 3, de 4, de 10. Vamos dar uma dica aí de separar um pouco uma brincadeira da outra, Vanessa. Geralmente as brincadeiras, elas são propostas de acordo com o desenvolvimento da criança. Mas nem todas as crianças se desenvolvem iguais o tempo todo. Então, de repente, uma criança que tem 3 anos, a gente não pode dizer que uma brincadeira é só para 4 anos. Essa criança de 3 também pode brincar. Então, existem adaptações. Mas, claro, a gente tem algumas brincadeiras que são mais interessantes para as crianças de uma certa idade do que para outras. Então, a gente precisa ser sensível na hora de escolher algumas propostas de atividades para que essas crianças tenham interesse de brincar. Não adianta a gente fazer uma programação que nós pais gostamos, se a criança não vai gostar. Sim. É por isso que, de repente, a gente pode trabalhar com algumas brincadeiras bem específicas. Por exemplo, as crianças menores, as crianças mais ou menos lá de 2, 3 anos, o que a gente faz com uma criança dessa, né? Ou até mesmo um bebezinho, uma criança menor. Como é que a gente pode estimular ela nesse período em que ela está em casa, que é um momento que a gente pode aproveitar para brincar com os nossos filhos, né? A gente pode, de repente, fazer um teatro de fantoches, certo, ou de dedoches, né? Que é muito interessante de ver como que as crianças se relacionam com o teatro. E aí já dá para ser criança mais velha, com criança mais nova, misturar sim, tudo, né? Dá sim, porque elas gostam muito desse universo, né? Mas de repente, para uma criança pequena, os pais podem fazer o teatro para elas. Mas se a criança for um pouquinho maior, ela mesma pode propor um trabalho de teatro, como ela mesma. Então ela pode pegar e manipular os brinquedos. Mas uma criança menor talvez ainda não tenha esse domínio, talvez não consiga fazer dali uma história. Então os pais podem, de repente, propor atividades com dedoche, através de um livro, de uma contação de histórias e a partir daí, né? Outra forma de brincar com crianças pequenas que desenvolve bastante esse período ali de aprendizagem, apesar de não estar no momento escolar, é através de brincadeiras cantadas. Né? Então, uma criança que ainda está ali naqueles primeiros momentos, as primeiras palavras, se de repente a gente começar a propor brincadeiras, ou músicas, aliás, que envolvem o nome da criança. Por exemplo, uma coisa bem simples. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. E aí por diante. Então são brincadeiras com animais, às vezes com o nome de uma criança, que são interessantes para a criança, para ela começar a entender esse universo, né, de palavras, de situações, onde que ela entende que às vezes o nome dela é falado, né? O João roubou pão na casa do João, né? E de repente a gente tira o nome do João e coloca o nome da criança. Entendi. Né? E aí assim, aquelas brincadeiras que a gente sempre escutou dos nossos pais, dos nossos avós. São tradicionais, claro, que fazem parte da nossa vivência, né? E para as crianças também são tão significativas. Existe também a proposta de montar blocos de pecinhas. Às vezes ali um monte de pecinhas e aí você deixa livremente para a criança começar a montar. Isso é interessante para ela também. Ela vai ter um momento ali de criação, ou então, quem sabe, é só o momento de passar o tempo, ou de juntar por cores. Enfim, os desafios podem ser propostos de diferentes maneiras. Certo. Existe também uma possibilidade que dá um pouquinho de trabalho, mas é super interessante para a criança, que é o momento de pintar. Sim. Quando você coloca um monte de tintas e aí de repente ela pode sujar a mão e carimbar em alguns Vira um caos, mas é divertido, né? Mas é super gostoso. Se de repente a gente coloca uma lona para proteger o espaço onde a criança está, um lugar onde ela não vai se machucar e a tinta é própria para se utilizar para a criança, não há problema nenhum. E ela vai adorar a experiência. São coisas que a gente consegue levar na memória para o resto da nossa vida. E esses momentos são muito importantes. É verdade. Vanessa, queria te agradecer. Eu vou te convidar mais vezes, para a gente tem muito assunto para a gente falar ainda, mas o nosso tempo está acabando aqui. Então, obrigado por sua participação e a gente conversa logo. E você não sai daí, eu vou passar um VTzinho agora para você ver do Bosque Reinhard Mark, lá no Boqueirão. Porque esse bosque ele fica aberto nos sábados, nos domingos e também nos feriados. É muito legal, vale a pena visitar, tem um parque lá dentro que vale a pena conferir. A gente já volta porque eu vou conversar com o Thiago Gavelic, que ele vai falar um pouquinho mais do festival de férias que está rolando aqui em Curitiba. Já, não sai daí.
Legal, então estamos de volta com a nossa live ao vivo aqui direto da Prefeitura de Curitiba. E eu vou conversar agora com o Thiago Gavelic, falei certo? Gavelic, falei certo, que é o coordenador do Festival de Férias, Férias de Inverno, que está acontecendo nas 10 regionais de Curitiba. Tem muita coisa para fazer, para levar a criançada para aproveitar. Thiago, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, esse festival está espalhado por vários parques, pelas ruas da cidadania, levando brincadeira para a garotada. É para eles esquecerem um pouco da matemática, do português, da escola e prestar atenção um pouco na vida, na brincadeira, né? Exatamente. Desde o dia 16 até o dia 27 de julho, a gente vai estar nas 10 regionais com muitas atividades do Festival de Férias, nos parques, nas praças, nas escolas municipais, nos centros de esporte e lazer da SMELG e nas associações de moradores. Então a gente tem atividades desde cama elástica, jogos gigantes, xadrez, trilha, dama, pintura, para todas as idades se divertirem, as crianças e as famílias também. E tem os jogos do PIA, de o senhor se aproximar um pouquinho mais, tem os jogos do PIA que estão envolvidos em tudo isso, nessas atividades também, que tem o rolimã, tem as pipas, aquelas brincadeiras mais antigas que nós fazíamos, né? Exatamente, essa ideia, a inovação que a gente trouxe para os jogos, para o Festival de Férias, que é os jogos do PIA, que tem, como você falou, a pipa, o rolimã, o peão. Oficina de pipa, como para eles soltarem a pipa de uma forma segura, sem o cerol. Então tá bem legal mesmo para curtir. E é tudo de graça, atividades na cidade inteira, são nas 10 regionais que você pode aproveitar todas essas brincadeiras, e tem vaga para todo mundo, né? Não tem esse tipo de discriminação. Pode ser para criança pequena, para criança grande, para quem quiser. Para todo mundo. A ideia é que a criança venha brincar com os pais. Justamente os jogos do PIA é para fazer isso. Os pais têm aquela experiência de confeccionar pipa, do carrinho de rolimã, de galbetes, que a gente fazia, nossos pais, nossos avós faziam. Então a gente quer resgatar essas brincadeiras para que os pais brinquem com os filhos. Né? E tem alguns lugares que já está virando meio febre. Por exemplo, essa semana teve lá no Tatuquara, no Parque do Iberê, que bombou lá, né? Tinha muita gente lá. Exatamente, muita gente lá. Parque Iberê teve no céu do Bairro Novo, muita gente. Ontem a gente esteve na confecção de pipa lá na Vila Pantanal também, a criançada se divertiu muito. Então, quer dizer, tem muita atividade, muita brincadeira, muito exercício para a criançada sair do videogame. Acho que esse é o principal objetivo de tudo isso. A gente até estava falando com a professora Vanessa aqui, tirar a criançada de dentro de casa, tirar do videogame, do celular, do tablet, e levar a criançada para a rua, pegar o sol, tá quente em Curitiba. Essa é a ideia de tudo isso, né? Com certeza. A ideia é oportunizar que a criança saia de casa mesmo e faça uma atividade física, né? Para que ela não fique em casa, trancada, um dia de sol, como está fazendo essa semana aí. Tem que aproveitar os parques e as praças da cidade. E é tudo muito seguro, né? Tudo com muita segurança. Tudo muito seguro, muito tranquilo para todo mundo. Tiagão, obrigado por sua participação. Obrigado então, a você. Está espalhado pela cidade inteira. Entra lá no site da Prefeitura de Curitiba. Tem lá todos os locais onde estão acontecendo esse festival de férias de inverno, que é um serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e pela Prefeitura de Curitiba. Pessoal, por hoje é só. A gente volta na semana que vem trazendo mais conversa para vocês, mais lives aqui para vocês. E amanhã tem o Giro da Prefs, hein? Não esqueça, muita informação para você. Até lá, a gente se vê. Curta Curitiba!